Tá com muito jogador aqui que nem vai pra Copa, né? Só a Tunísia tem 7. Agora eu vejo o grupo F, né? Grupo com 2 fortes favoritas e 2 azarões, mas longe de não ter espaço para uma surpresinha aí, né? E também é o grupo da melhor seleção a nunca ter ganho uma Copa do Mundo, a Holanda. A seleção holandesa vem para essa Copa tendo se classificado de forma tranquila e 2 anos depois de uma Euro que deixou a sensação de que eles podiam mais, tendo parado na semifinal para uma Inglaterra que nem se mostrou tão superior assim. Sob o comando de Ronald Koeman há 3 anos, o time pós-Euro deu uma certa evoluída, virando um time mais forte ofensivamente, ao meu ver, né, mas deixando a desejar defensivamente. Seu elenco é bem competitivo, mas muitos de seus jogadores não vêm na melhor fase nessa temporada. No gol não há dúvidas, Verbruggen deve ser o titular, e daí na defesa, como eu falei, o time tem pecado defensivamente, sofre bastante gols para uma seleção do porte da Holanda. O que é curioso porque a zaga tem nomes bons, como o capitão e super qualificado Virgil van Dijk, que deve jogar com talvez o Van Heck, que tem vindo de boas temporadas no Brighton, ou preferencialmente o Timber, se ele se recuperar bem da lesão dele. Mas as laterais, daí talvez seja um ponto fraco da defesa. Nenhuma das opções fez uma boa temporada agora. Mesmo assim, o Dumfries pela direita deve ser uma peça fundamental do time. É um cara importante para a criação de jogadas da equipe e avança bastante no ataque. Porém, defensivamente, ele é meio fraco. A lateral esquerda deve ficar para o Van de Ven, que também não vem de uma temporada boa, né? Tottenham, né? Ele é zagueiro de ofício, então creio que pode trazer mais segurança defensiva pela esquerda do que o Dumfries traz pela direita. O meio campo holandês é certamente um dos destaques do time. A área é bem forte com De Jong de volante jogando junto com o Gravenberch, mas daí de meio ofensivo tem um desfalque importante por lesão, que é o Xavi Simons, que tudo bem, não vinha da melhor temporada, mas ainda é um cara qualificado que agregaria bem o time aí. Pelo menos quem deve jogar no lugar dele também é um nome de qualidade, o Reinders. Daí indo pro ataque, como eu disse, o time cresceu ofensivamente nesses últimos 2 anos, mas as opções de ataque de momento não são das mais absurdas, porém estão longe de serem pouco qualificadas. A ponta esquerda fica pro Hakpo, que é um cara bem questionado lá no Liverpool, mas ainda assim é um nome de alto nível. A ponta direita está mais incerta e sofre falta de opções aqui, às vezes até usa o Kopp Mainers aqui e ele é volante. Eu creio que eles vão acabar usando mais o Malen nessa posição, que é centralmente de ofício, mas também joga pela ponta direita, e ele faz um ótimo semestre com a Roma, vem em grande fase. Daí centroavante mesmo, eu creio que vai ficar pro Memphis Depay. Ele está recuperando de lesão e gera essa dúvida se ele já vai jogar os primeiros jogos, mas acho que vai, pela falta de opções centroavantes. Porque se não é ele, é o Malen, só que daí o Coleman tem que improvisar alguém menos ofensivo na direita, ou colocar centroavante o Weghorst. Como vocês podem ver, a Holanda tem alguns problemas e umas dúvidas relevantes aí, e não os vejo como realmente grandes favoritos ao título, como já foram outras vezes. De qualquer forma, é um time bom, que joga bem e deve avançar esse grupo de uma forma ou outra, e no mata-mata eles têm potencial para ir longe. Chegamos então ao Japão, na seleção que eu, né, e muitos outros estão muito animados em ver na Copa, porque essa é a melhor geração japonesa de todos os tempos, é um time de muita qualidade, mas também é uma das seleções que mais está sofrendo com lesões para essa Copa. Koki Machida, Minamino, Mitoma, esses são os grandes nomes da seleção que vão ficar fora da Copa por causa de lesão, além de convocados que tiveram que sofrer com lesões nessa temporada. O time treinado por Hajime Moriyasu há quase 8 anos fez um ciclo bem interessante. Claro, houve a grande decepção da Copa da Ásia, mas fora isso o Japão fez grandes amistosos, vencendo de grandes times e foi a primeira seleção a se classificar para a Copa, sem nenhuma dificuldade. De 2022 para cá, o Japão se mostrou capaz de vencer, de competir de igual para igual com qualquer time do mundo. Então, apesar de haver algumas teimosias do Moriyasu que me irritam, não há como negar que seu trabalho é bom. O Japão, sob ele, joga um futebol bem agradável, ofensivo, de pé em pé, e tem um elenco muito qualificado para isso. Mas como eu disse, vem com desfalques importantes. Diferente de todos os times que eu falei até agora, o Japão já teve sua convocatória para a Copa, e de agora em diante, boa parte dos times que eu for falar já vão ter tido suas convocatórias. O Japão é um time que joga de forma muito bem definida e organizada, a mesma formação em todo o jogo. No gol, o titular é o Zion Suzuki. Vocês talvez lembrem que ele foi muito mal na Copa da Ásia 2 anos atrás, mas desde que ele foi para a Itália, ele elevou seu nível. Daí a zaga do Japão sempre joga numa linha de 3 e tirando o desfalque do Machida, que havia mencionado, nenhum outro zagueiro importante ficou de fora. Porém, nomes importantes como Hiroki Ito, Koitakura e especialmente o Tomiyasu tiveram a temporada atrapalhada por lesões. Este último era o principal nome dessa defesa no começo do ciclo, mas antes desse semestre ele estava parado desde 2024 por causa de lesão, e nem jogou tanto assim nesse semestre. É um nome bom, mas não sei se vai ser titular, mais ainda na estreia. Eu imagino como titular o Watanabe, que se mostrou o cara mais seguro fisicamente da zaga, e fez boa temporada no Feyenoord. O Hiroki Ito, que depois de voltar da lesão séria ano passado, conseguiu jogar bastante pelo Bayern e se mostrar bem. E o Koitakura, que apesar de umas lesões, pôde jogar bastante com o Ajax essa temporada.
É uma defesa que, estando bem composta, tende a se comportar bem e ser segura. Daí no meio, o Japão joga com dois volantes, posição que está bem servida com boas opções. O Wataru Endo, que eu nunca entendi o porquê ele virou um reserva pouco usado no Liverpool, a primeira temporada dele lá foi muito boa e ele sempre vai bem quando joga, ele era o titular do meio campo da seleção, mas quebrou o tornozelo em fevereiro. Havia dúvidas se ele seria convocado, mas pelo jeito ele vai se recuperar a tempo. Porém, eu não arriscaria ele como titular nos primeiros jogos. Acho que aí fica pro Kaishu-san, que é um baita volante da Bundesliga, e pro Kamada, que há 4 anos atrás ele era um meio ofensivo muito bom, mas agora no Crystal Palace ele transicionou para um volante e tem cumprido bem a função. Além de ter a opção também do Al Tanaka do Leeds. Quem não vai, mas por opção técnica, é o Morita, volante do Sport. E aí entra aquelas teimosias do Moriyasu que detesta, porque o Morita é um bom meia e de alto nível. Eu acho um erro optar por não ter ele como opção. Daí as alas, posição que em outros times com a mesma formação são preenchidas com laterais, aqui com o Japão elas são geralmente preenchidas por pontas dribladores, com a esquerda ficando pro Keito Nakamura, cara de muita qualidade que surpreendentemente não foi para outro time depois que o Reims foi rebaixado da Ligue 1 ano passado. Dentro da segunda divisão francesa ele arrebentou, é um cara que não pode ficar fora das grandes ligas. E pelo lado direito joga o Hitsudoa, ótimo jogador Frankfurt, driblador de muita qualidade. Daí indo pro ataque, como eu disse, o Japão é um time ofensivo e nesse ciclo tem feito muitos gols. Mas como eu disse, vem com os duríssimos desfalques do Minamino e agora o Mitoma, que jogariam pelo lado esquerdo. E quem vai substituí-los aí é incerto, mas arriscaria no Maeda, que joga por esse lado. Ou talvez o Junya Ito, que é ponta direita, mas pelo seu clube ele vem sendo usado como ponta esquerda, indo até bem. Mas queria que vão optar por deixá-lo como alternativa para o lado direito, cujo titular sem dúvidas vai ser o Takefusa Kubo, que não vem na temporada mais forte, mas é um craque driblador e com muito bom domínio de bola. Daí de centroavante, essa era uma posição ruim de opções há 4 anos atrás, mas hoje o Japão já achou seu 9 absoluto, o Ayase Ueda, que depois de 2 temporadas mortas do Feyenoord, nessa ele rebentou e foi o artilheiro da Eredivisie, e pela seleção ele vem entregando também. Eu acho que isso diz muito sobre a realidade atual do futebol japonês, que a seleção pode ter tantos desfalques seríssimos e ainda assim continuar como um time forte porque tem tantas alternativas boas ainda. Eles dividem aqui o favoritismo caolano nesse grupo e podem muito bem liderá-lo. Pro mata-mata, eles podem ir bem longe, para falar a verdade, e então não fique surpreso se isso acontecer. A Suécia, né? Essa é a única seleção que está na Copa que eu ainda não falei sobre no canal, né? Desde que criei esse canal, eu nunca falei dos suecos. Vai ser a minha primeira vez falando deles. E não é por acaso, os suecos não fizeram um ciclo bem feito. Não se classificaram para a Euro e porque foram mal na Nations League anterior, nem se classificaram para a repescagem desse torneio. Daí nas eliminatórias para a Copa do Mundo, os suecos fizeram uma campanha patética, fizeram apenas 2 pontos, mas graças à Nations League 2024, onde na terceira divisão eles venceram seu grupo, garantindo assim a possibilidade de se classificar para a repescagem por causa dessa Nations, e foi o que aconteceu. Daí agora em março eles jogaram a repescagem e venceram da Ucrânia e Polônia, classificando para a Copa vencendo apenas 2 jogos. Isso deve ser algum recorde, né? Então a Suécia foi para a Copa na cagada. Estão desde outubro sob o comando de Graham Potter, que vocês devem se lembrar de trabalhos recentes na Premier League. É bem foda julgar o trabalho dele com a Suécia, é muito recente, mas só o fato de que venceram da Ucrânia e Polônia e se classificaram para a Copa já foi melhor do que o técnico anterior. Com Potter em março, a Suécia jogou um jogo bem recuado e na base do contra-ataque, e olhando os adversários do grupo, provavelmente vai ser assim na Copa, e eu acho que o seu elenco é bem adaptado para isso. Mas é um elenco meio limitado da Suécia, os suecos já tiveram times melhores. São muitos jogadores vindo de temporadas fracas, mas também é um elenco jovem, com muitos jogadores que ainda estão se desenvolvendo e que vão crescer mais na carreira. O gol parece ser uma certeza, mas o titular eu acho que vai acabar sendo o mais experiente Nordfeld. A defesa sueca foi bem mal nas eliminatórias, se somarmos os gols sofridos e dividirmos por quantidade de jogos, a Suécia teve a pior defesa das eliminatórias de todos os classificados da Copa do mundo todo. Os titulares dessa zaga, que na data FIFA jogou como um trio, e imagino que vai ser assim para a Copa, são o Lindelof, que tem vindo de temporadas fracas na Premier League e atual nem jogou muito, o Hein, que daí vem de temporadas melhores na Atalanta, e o Lagerbielke, que fez uma temporada até boa no Braga. As alas da Suécia estão com uma escassez de opções pela direita. Podem usar o Halmay, que é o único lateral direito nato do time, mas provavelmente vão improvisar o Svensson aí. Ele é um bom jogador, mas que geralmente joga pela esquerda no Borussia Dortmund. A ala esquerda mesmo daí fica pro Gudmundsson. E o meio campo sueco ele joga com 2 volantes, com opções bem decentes como o Karlström e o Ayari, que é o destaque da posição. De meio ofensivo, nessa configuração aqui, deve jogar o Nygren, que fez uma temporada muito boa com o Celtic, mas pode ser que seja o Elanga, que vinha de 2 temporadas muito boas no Nottingham, mas na atual ele não tem indo muito bem no Newcastle. No caso, eu estou inventando um pouco a formação titular, porque eu imagino que eles jogarão com uma dupla de ataque, Isaac e Gyökeres. O Isaac vinha muito badalado por temporadas recentes ótimas, mas agora no Liverpool a temporada não foi boa. E jogou pouco por causa de lesão.
Porém, se eles tiverem plenas condições para jogar, ele deve ser titular e fazer uma dupla com o Gyökeres, que é hoje o nome mais famoso do time. Ele veio de 2 temporadas avassaladoras no Sporting. E agora no Arsenal, ele teve bem mais dificuldades, mas ainda assim tem conseguido produzir um bom número de gols. E para um jogo físico de contra-ataque que a Suécia deve propor, ele pode ir muito bem. Certamente deu certo para ir na repescagem, tendo feito 4 gols em 2 jogos. É um pouco difícil analisar a Suécia com esse trabalho tão recente do Potter, mas esse jogo mais fechado, na base do contra-ataque, pode funcionar bem nesse grupo para a Suécia. Ainda assim, eu não criaria grandes expectativas para eles na Copa, né? Eu acho que eles vão fazer mais nesse grupo, brigar pelo 3º lugar para tentar avançar aí. A Tunísia vem para mais uma Copa do Mundo, a sua 3ª seguida, e num momento de grandes mudanças em cima da hora, né? Depois da fraca Copa Africana dos tunisianos, o Trabelsi foi mandado embora e assumiu Sabri Lamouchi, que já na primeira convocatória deu uma bela chacoalhada no time e deixou vários nomes estabelecidos de fora, e a convocatória final para a Copa só manteve isso. Então parece que acabou com Meriá, Sassi, Ben Rondani na seleção, pelo menos por agora. É um elenco de certa forma enfraquecido sem algum desses nomes mais experientes. Por outro lado, a Tunísia agora é um time mais jovem, e eu fico com a impressão que o Lamouchi está mais de olho na próxima Copa do que nessa, preparando a geração para 2030. É um trabalho difícil de analisar por trazer essas mudanças e ser tão recente, mas deve manter o estilo mais defensivo que os tunisianos já usam há tempos, visto que em março, mesmo contra Haiti e Canadá, os tunisianos tiveram só uns 30% de posse de bola. Defensivamente, a Tunísia foi muito bem nas eliminatórias, sem sofrer um só gol, mas deixou a desejar na Copa Africana. Na data FIFA de março, os tunisianos voltaram a se defender melhor, mas também não foram contra os ataques mais eficientes, né? Os 3 goleiros convocados atuam na Liga Tunisiana, com o titular devendo ser o Dame. A zaga deve ficar da mesma forma que era antes, com o Dylan Brown e o Taube, que é o nome mais forte dessa defesa, tendo também a possibilidade de usar aí o mais jovem Aruz, que fez um campeonato turco bem decente. As laterais me parecem bem certas, não tem muita opção também para contestar isso, com o Valery na direita e o Abdi na esquerda, que é uma das referências desse time e que deu muito trabalho para o Brasil no amistoso em novembro. É um lateral que deve avançar bastante e ajudar muito na construção de jogadas, contra-ataques. O meio campo tunisiano é interessante, tem como volante principal o Skiri, talvez o nome de mais alto nível do time, que vinha de boas Bundesligas, mas essa temporada foi meio fraco. Ainda assim, é o titular absoluto do meio campo. Quem deve jogar com ele é uma novidade, o Khedira, irmão do Sami Khedira. Ele optou por representar a Tunísia esse ano. Ele havia rejeitado convocatórias na década passada, mas agora com 32 anos viu que não vai ter outra chance para jogar uma Copa, então ele está aqui. Ele é um cara experiente da Bundesliga e qualificado, deve agregar bem a esse meio e já ser titular na Copa. Daí o meio ofensivo, camisa 10 do time, parece ser mais incerto. Um nome que gosto e que pode ser titular é o Ben Slimani, que fez agora um bom semestre com o Norwich. Mas imagino que a titularidade fica para o Hannibal Mejbri, jogador de Premier League. O ataque tunisiano é nada demais. Deve contar na ponta esquerda com o Saad, que foi esse semestre para a 2ª divisão alemã e foi até que bem. Mas para essa posição eu pessoalmente prefiro o Achouri, bom jogador do Copenhague, mas que perdeu espaço para o Saad e está se recuperando de lesão, então eu imagino que o Saad vai acabar sendo titular. A ponta direita daí falta opções e vão acabar improvisando provavelmente o Tunekti aqui, que é a ponta esquerda de ofício. E daí centroavante, não tem opções de destaque aqui, deve usar o Mastori ou o Chawa, o artilheiro do campeonato tunisiano. A Tunísia está passando por uma transição de elenco bem intensa em pouco tempo e não boto fé que isso vai gerar um time mais consistente, entrosado. Eu acho que é uma aposta bem arriscada do Lamouchi de fazer esse tipo de mudanças assim radicais tão em cima da hora para a Copa. Eu não vejo os tunisianos surpreendendo muito aqui, mas eles devem ter uma briga boa com a Suécia pelo 3º lugar. Indo para as nossas previsões, Holanda e Japão vai ser um jogo bem apertado, portanto eu vou arriscar um empate em 2-2 e também eu vou arriscar um empate para Suécia e Tunísia. Na segunda rodada eu imagino uma vitória da Holanda e do Japão, e na terceira rodada eu acredito numa vitória boa dos holandeses contra a Tunísia e dos japoneses contra a Suécia, pegando assim o primeiro lugar do grupo. Então mais um grupo feito, né? Esse é um grupo que deve ter bastante atenção, né? Não só por causa da Holanda, mas também por causa dessa grande geração japonesa e, por que não, também por causa desses trabalhos super recentes da Suécia e da Tunísia. Se você gostou desse vídeo, dê like aqui, se inscreva no canal e fiquem de olho que logo o vídeo do grupo G chega. Até mais.